grande abraço, muito boa tarde. Sábado e hoje é dia de mesa redonda. Estamos começando mais uma mesa redonda aqui no seu canal 10, nesse sabadão, início de mês, depois do jogo da seleção brasileira. Não tem campeonato brasileiro nesse final de semana. Aliás, hoje tem uma partida que foi adiada. Amanhã não tem nada e nós vamos curtir a outra semana ainda, a seleção brasileira, depois no próximo domingo, depois passado amanhã, nós vamos curtir outra vez, voltar a curtir o Campeonato Brasileiro. Nós agradecemos a sua audiência através da nossa TV, primeira TV da cidade, Canal 10, da TV Cabo Mix, também na internet, no www.canal10.com.br. Você pode nos ver no Facebook e em nosso aplicativo também. Mais uma vez nós estamos contando aqui com o Gil Cipriano, nosso companheiro, nosso PVC, e também com Admilson Garcia, diretor de um dos melhores jornais do estado de São Paulo, nosso querido Extra.net, jornal de circulação na região diária, na região do Noroeste Paulista. Léo Lima, nosso Léozinho, está na técnica central e vai coordenar o nosso trabalho para essa mesa redonda. E abrindo, quero cumprimentar o Admilson e agradecer mais uma vez. Está conosco no programa aqui para fazer esse trabalho que você está acostumado. Admilson, mais uma vez, obrigado. Viu? Boa tarde, Rono. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Léo. As pessoas que estão nos assistindo. Já queria abrir dando um pequeno detalhezinho. Como que os altos dirigentes do futebol estão um pouco se lascando com o Brasil, né? Se lixando, né? Poxa vida, dia 7 de setembro é feriado. Dia da independência do nosso país. O Brasil jogou quinta-feira, aqui, e vai jogar no dia da independência fora do Brasil. Pô, poderia ter mexido os pauzinhos, né? Ter invertido os jogos, porque não mudaria nada. Você tá entendendo? O Brasil jogar fora nessa e na outra. Ter feito algo, né, pro nosso país, né? Porque a seleção brasileira, dia da independência, seria até um programa legal, né? Para as pessoas do sul que estariam no feriadão lá, seria um programa diferente, né? À tarde, né? Para levar seus filhos, a família, né? Um dia de feriado, mas não, né? Estão se lascando pro Brasil, igual os nossos políticos. Muito bem lembrado. Parabéns, muito bem lembrado. E vou lembrar só mais, eu posso pôr a cereja no bolo? Pode. Ainda mais o jogo sendo lá no Rio Grande do Sul, dava uma debatida naquilo que um grande número de gaúchos querem se separar do Brasil. Não é? Seria um tapa de luva ali enorme. Muito bem colocado, muito bem colocado. Gil, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no programa, falando de futebol, que é aquilo que nós gostamos de falar aqui. Boa, Admilson, Léo e a todos que acompanham a programação do Canal 10. Uma ótima tarde a todos aí. Vamos falar de esporte, né? Vamos falar muito de esporte, vamos falar do PPC, molecadinha do PPC está muito bem colocado, é líder. Hoje é líder. Molecadinha dos juniores. Vamos falar também da Copa São Paulo, que vai ser realizada em janeiro, segundo traz a informação o jornal o Extra no dia de hoje, né, Admilson? Ontem, né? Isso, na edição de ontem. O Gil também veio chegando e fazendo esse comentário. Nós vamos falar um pouco disso aqui também no nosso programa. Agora, eu vou pedir permissão a vocês, e ao Leozinho também, e a quem nos vê aqui no Canal 10, para fazer uma despedida de um grande companheiro que nós tivemos em vida aqui nessa cidade e que me levou para fazer rádio em 1972. Faleceu na quinta-feira, foi sepultado na sexta-feira, Alaerte Vidal. Uma pessoa de um coração fantástico, fabuloso. Ele não media esforços para ajudar as pessoas. Poderia ter muito mais coisas materiais durante a sua passagem aqui, e não o teve, se bem que era uma pessoa realizada financeiramente. Mas por quê? Porque procurava ajudar as pessoas de qualquer grau da sociedade, sem olhar a cor, sem olhar o seu poder aquisitivo. A Laerte foi, deixa saudade para todos nós da imprensa e para aqueles
que acompanhava aquele que foi um dos maiores, ou talvez, quiçá, o maior narrador esportivo do Noroeste Paulista de todos os tempos. Era fernandópolense e ensinou muita gente a fazer rádio nesta cidade. Então, vamos pedir a Deus que o tenha recebido, que ele esteja descansando, porque até quero saber de você, Gil, e de você, Edmilson, Leozinho, já sei a opinião, o quanto foi importante para a mídia, para o rádio, para a narração esportiva, a Laerte Vidal. Sem dúvida nenhuma, né, Bruno? Nós que sempre acompanhamos o FFC, tudo, o Laerte era um ícone da comunicação, até revolucionou o rádio, né, aqui na cidade, e também, né, um grande palmeirense. Sim. Que Deus tenha, o céu está mais festivo, né, recepcionando a Laerte Vidal. Sua opinião, Edmilson? E sem falar que o Alaerte, além de tudo isso, ele era um cara direto e franco, né? Aberto. O que ele tinha pra falar pra você, ele falava, ele não tinha meio termo, né? Se ele tivesse, se ele gostasse, se ele gostava, se ele não gostava, ele não gostava, se ele tivesse que perguntar alguma coisa, se ele perguntava, não tinha duas conversas. Então, foi um cara que desbravou isso daqui, né? Porque há quantos anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, você imagina como é que era fazer rádio. Hoje ainda tudo é fácil, a internet tá aí, o sinal digital, tudo uma beleza, e aquela época. Então tem que tirar o chapéu para essas pessoas que começaram com tudo isso aqui em Fernandópolis. Eu que faço parte da imprensa aí, já vai para quase 20 anos. Eu sei o quanto foi duro mexer com o jornal e o quanto melhorou de 20 anos para cá. Agora imagina o cara com a rádio há 50 anos atrás. Laerte Vidal, repito, foi a pessoa, se eu já estou aqui na TV, Canal 10, são os meus companheiros e tantos outros que passaram, passam e vão passar ainda conosco. Se eu estou aqui é porque eu comecei no segundo domingo do mês de fevereiro do ano de 1972. Portanto, há 45 anos passados, a Laerte estava me entregando uma maleta, que hoje tem microfone, você viu, né? Um monte de fio e numa das pontas do fio, um microfone. Para que nós fizéssemos um jogo treino do FFC no bairro da Brasilândia, o FFC ia começar o campeonato. Então, que Deus tenha recebido a Laerte Vidal lá com ele. Nós voltamos em 2 minutos, voltamos já. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Muito bem, estamos de volta aqui no Canal 10, você está acompanhando a nossa mesa redonda. Ô, gente, vamos aproveitar para falar aqui um pouquinho, já que não tem campeonato brasileiro, porque hoje o único jogo, PVC, você que é o homem que acompanha mais de perto que eu e Edmilson acompanhou, mas ele acompanha mais de perto e grava tudo, né Edmilson? Só mesmo Grêmio e Esporte, né? Foi adiado. E o Grêmio, se quiser sonhar alguma coisinha, parar de menosprezar o Campeonato Brasileiro, tem que ganhar. Porque se perder, eu já acho que ganhando o Grêmio já é difícil de alcançar o Corinthians. Ainda acho que uma coisa que é bom que se diga aqui, o Corinthians pode perder o campeonato
Lógico que pode. Mas a chance, lembra do Chico Anísio? Lembra? O salário, é isso. É isso. Não é porque perdeu 2 jogos para quem está lá, era vice-lanterna e o lanterna, que está tudo errado no Corinthians. Até gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso. Não é porque perdeu 2 jogos. Mas o Corinthians caiu de produção, caiu. E 9 pontos no retorno que disputou, ganhou só 3. Acontece? Acontece. Não, Vano, mas a questão do Corinthians ter caído de rendimento é aquilo que nós falamos, que eu sempre bati na tecla quando começou o campeonato. Que eu achei que o Corinthians ia brigar ali no meio, ali, do meio para baixo para não cair. No que nós concordávamos com isso. Porque o Corinthians não tem elenco. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem um time. E você pode ver que a hora que o trem apertou mesmo, que saiu muita gente, sim, você tá entendendo? O time não tem padrão, não consegue manter aquele ritmo. Porque Casim, de centroavante, aquele Moisés de lateral esquerdo, você fala que aquele cara é bom de bola? Meu Deus! O Cleiton foi embora. O Cleiton é, graças a Deus. Aí o Corinthians contratou aquele Cleison lá da Ponte Preta lá, aquele moleque também lá, não sei se ele vai virar no Corinthians. Pode ser que ele vai queimar minha língua, porque o Rodriguinho também veio e voltou 2 vezes no Corinthians, emprestou várias vezes ele, depois ele se acertou no time do Corinthians. Mas então você pega, ficou sem Jadson, ficou sem o Pablo, ficou sem o Balbuena, ficou sem o Arana, ficou sem o último jogo. Isso, que perdeu. É o que eu estou falando, então quer dizer, o Corinthians tem um time. Então o Corinthians agora teve, aquilo que também eu falo, time que está embalado também não pode ficar sem jogar. Grande verdade. Tá? E time que está fudido, se ele ficar sem jogar para ele é bom. Porque os outros dão uma relaxada e ele continua na tensão que o trem está lascando para ele, ele encaixa. Então, uma prova disso, desculpe, Vitória e Atlético. Isso, então o que acontece? A questão do Corinthians é elenco, tá? Deu uma relaxada, aí perdeu pro Vitória. O time foi um pouquinho melhor contra a Chapecoense. Aí o Jô tomou o cartão amarelo, porque Atlético Goianiense em casa. Vamos limpar, né? Vamos deixar todo mundo zerado. Só que aí perdeu o Balbuena, que já estava fora, o Arana continuou fora, você tá entendendo? Aí, meu filho, não tem time. Então a questão do Corinthians é o seguinte: pode ser que agora o que foi feito o contrário pode ser a virtude do Corinthians agora, que é mais esse pequeno descanso. Porque na sexta-feira, ontem, o Arana ia passar por um exame no final da tarde, poderia já na segunda-feira voltar a treinar. Então quer dizer, pode ser que até o jogo do Santos, no próximo final de semana, ele já esteja em condições de voltar. Balbuena não sei, mas de repente também pode até voltar. O Pablo já jogou no jogo passado. Então quer dizer, o Jadson ficou mais de um mês fora, já teve um tempo para dar uma treinada para entrar em ritmo também. Então, a questão do Corinthians, o que foi que deu de errado, pode ser o que vai dar certo agora, mais essa paradinha, que vai dar tempo de recuperar os jogadores. Quero saber primeiro o seguinte: além disso que ele colocou com muita propriedade, os times adversários, principalmente aqueles que são mais fracos tecnicamente, já não encontraram a maneira de marcar o Corinthians? Não 100%, lógico. Não, eu penso assim, se eu for analisar o jogo do Corinthians, o Corinthians na partida normal, vamos pegar os times que não estão ali do 11º ao 20º lugar, por exemplo. O Corinthians deixa o time jogar. O Corinthians tem sempre primeiros postos de bola. Consequentemente, o Corinthians, a média de passes errados por partida do Corinthians é 30 a 32. Contra o Vitória, o Corinthians teve 51 passes errados. Por quê? Quando o time menor, quer dizer, o Corinthians fica maior tempo com a bola. Quer dizer, inverte a situação. Aí o outro time faz o que o Corinthians faz, só fica marcando. E um detalhe, os jogos que o Corinthians toma gol é sempre dentro de casa. Porque o Corinthians, é aquele detalhe, o Corinthians não tem o tino de atacar, ele precisa ser atacado para ele atacar. Exatamente. Já pegaram essa manhã. Exatamente, é isso que eu falo. Aí o time menor, o que faz? Deixa o Corinthians com mais posse de bola, para isso que eu não falar. O Corinthians é o contrário, o Corinthians tem menos posse de bola, ele quando ele é atacado, ele se defende e é letal quando vai para o ataque.
E os times pequenos ao contrário. Quer dizer, pode ver, o Corinthians tem perdido mais pontos com times inferiores, times que não vêm bem no campeonato. Porque ele tem obrigação de ganhar. Isso é pro jogo. Ele tem a obrigação de ser pro jogo. Contra os times que estão mais lá em cima, ele se dá o luxo que ele fala assim, vamos supor, contra o Grêmio. Se eu não perder pro Grêmio, pra mim já tá bom. Quem tem que fazer o serviço é o Grêmio, porque é o Grêmio que tem que encurtar a distância pra mim. Contra o Palmeiras, eu não preciso ganhar do Palmeiras. Quem tem que ganhar de mim é o Palmeiras, quem tem que encurtar... É igual vai ser o jogo contra o Santos. O Corinthians não precisa ganhar do Santos? Não, porque se ele não ganhar do Santos, empatou com o Santos, manteve a diferença pro Santos. Então, aí nessa hora que quando ele joga contra o adversário que precisa ganhar dele, é onde que ele joga bem. Agora, quando ele joga com o adversário que ele tem a obrigação de ganhar, foi onde que ele jogou mal. E, voltando na parte também, contra o Atlético Goianiense, o Corinthians perdeu uns gols, Não faz sentido. mas também a gente também não pode falar que o Corinthians perdeu também, porque o goleiro também, chama Marcos, era dia do aniversário do Palmeiras. Por exemplo, o Palmeirense. Você tá entendendo? O Palmeirense vibrou, Marcos defende, Marcos. O Palmeirense falou assim, rapaz, até nessa hora nós comemoramos. Você viu o site do Atlético Goianiense, que coisa? Você ouviu ou não? Não cheguei a ver. Botaram o Marco do Palmeiras, pegando uma bola, acho que foi aquela do Marcelinho. Foi o pênalti, né? Marcos. Aquele cara jogar 70% do que ele jogou, ele vai para um time grande. Não, se ele jogar 70% do que ele jogou, o Atlético Goianiense não cai. Não cai, porque tá certo que o Casinha é ruim pra caramba, tudo, mas ele defendeu umas bolas que foram difíceis. Não é que a bola foi em cima dele, a bola foi do lado dele e ele teve a elasticidade de pegar as bolas. Só que aquele detalhe, se é o Jô é mais letal, o Jô não ia bater, o Jô ia colocar. Mais frio. Você tá entendendo? Ia colocar a bola. O Cleison, o Jô não ia fazer movimento de cabeça para cabecear aquela bola, o cara tá no chão. O Jô ia só deixar ela bater na cabeça dele para entrar. Você tá entendendo? Então é diferença. É confiança, né? O jogo vem bem, quer dizer, quando você está bem, porque você tem mais confiança, que ele falou. Você tem a tranquilidade de dominar, ver, tocar. Quer dizer, aí você entra que no casinho, o Carcinho também que jogou aonde também, vamos ser sinceros. Ô Gil, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu sou ruim de bola. Tá? Mas se eu fosse um cara que treinasse todo dia, igual o Casinho treina, eu jogava igual ele. Você tem estatura, Pedro. Tá, mas eu jogava igual ele, entendeu? Pra você ter noção, eu sou ruim de bola, mas eu jogava igual ele. Servia pra ser profissional no lugar dele. Acontece que eu, culpado, torcida, tem que ele falando, né? Tem que entender. Você não entende não, no casinho. Gente, vamos dar uma passadinha, porque nós temos que falar um pouquinho do Brasil. E quase que os dois aqui furam a pauta do que nós vamos discutir do Campeonato Brasileiro, mas lá na frente, daqui a pouquinho. Quase, por pouco. Mas tem aí uma discussão interessante para a gente falar. E tem a molecada do PVC para falar também. Olha só no grupo A das eliminatórias europeias, a classificação. França, depois de 7 jogos. França 16 pontos, Suécia 13, Bulgária 12, Holanda 10, Belarus 5, Luxemburgo 4. Que passeio da França em cima da Holanda, hein? Ô, gente, é isso que eu quero discutir com rapaz, vocês. aquele jogador que de 18 anos de idade lá que o PSG comprou lá pro Mbappé lá. Rapaz, Neymar amarra as carças dele, ele não vai ser melhor do mundo nunca. Com aquele joguinho que ele jogou lá que ele tá jogando no Brasil, que ele acha que ele tava jogando lá no futebol francês lá, não vai jogar, vai ser não, aquele moleque lá joga muita bola. Vocês entendem também que 90% a Holanda já está fora, faltando 3 jogos? A questão é que classifica só 2 aí, né? Não, classifica 1 e dos 9 grupos, 6 vão fazer uma repescagem. Então tá fora. Tá fora, não tá não? Tá fora, viu? Eu concordo que tá fora, porque eu falando esse time da França aí, bom, tá certo, tem um ano pra Copa. Eu acho hoje que é o time mais forte que tem, que ele falou Mbappé, tem o Dembélé, 19 anos, tem aquele Lemar, Pogba, e ainda, sem contar com o Griezmann, Pogba, sem contar com esses caras, né? O goleiro Courtois, não, sem contar,
Você conta o Matuidi, o zagueiro que é do Barcelona, você é o Tite, né? É a molecada nova. A seleção, a média da seleção da França é 22 anos. Vocês são mais novos. Só que a gente não pode esquecer da Alemanha também, né? Daqui a pouquinho a gente... Alemanha. Ô, 7-1 No desgraçado. grupo B, Suíça tem 21 pontos, Suíça 21, Portugal 18, Hungria 10, Ilhas Faroe 5, Andorra 4, Letônia 3. Bom, aqui está na cara que a briga é pelo primeiro lugar, não é? Entre Suíça e Portugal. Agora, eu assisti Portugal e Ilhas Faroe, nome difícil falar isso aqui, viu? Quando estava 2-1 para Portugal, a coisa estava meio... O trem tava meio encardido. Você chegou a ver o jogo? Eu cheguei a assistir, Tava feio, não assisti tava? uns par de pedaços. A coisa tava feia. A questão é o seguinte, né? Portugal acabou de ser campeão da Eurocopa, né? Mas também daquele jeito, né? 1-0, 0-0, A primeira 1-0, fase só 0-0, empatou, só classificou empatou. em segundo e... Ganhando os pênaltis. Hoje Mas o duro, que é aquele detalhe, Copa do Mundo também é assim, né? mata-mata, né? Essas É o coisas. tal de mata-mata. Isso O problema às vezes de um time é passar pela parte de chaveamento de grupo. Aí depois lá na frente. Maior, assim, você está dizendo, a maior coisa é a Itália. A maior prova disso é a Itália. Então, para vocês degustarem, agora, vocês dois, grupo C, Alemanha 18, Irlanda do Norte 13, República Tcheca 9, Azerbaijão 7, Noruega 4, San Marino, nenhum ponto e não vai fazer. Ó, eu tenho um palpite que a Alemanha e a França já tá na Copa do Mundo já. Agora Pode eu quero para acabar com vocês essa se coisa. deleitarem aqui, já está. A Alemanha já está. Já está. 6 pontos de diferença. Pode ter certeza. Para vocês se deleitarem, a campanha da Alemanha, são 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, tá certo? Que é Irlanda do Norte e República Tcheca, mas também não são cegos também, né? Gols prós 27, gols sofridos, umzinho, né, Léo? Umzinho, você que trouxe aqui. Saldo de gol 26. Vai na França agora. A França, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, já está mais fraquinha. 15 gols marcados contra 27 da Alemanha, mas esse grupo da França é mais difícil. 5 gols sofridos, 10 de saldo. A Alemanha também não adianta nem discutir, né? Vamos ganhar tempo aqui, não adianta nem discutir. Grupo D, Sérvia 12, Irlanda 12, País de Gales 8, Áustria 8, Geórgia 3, Moldávia 3. O que dá, né, rapaz? O cara na vida também, as pessoas têm que ter um pouquinho de sorte, né? O cara tem que também, o Bale, puta de um jogador, mas eu acho que nunca vai disputar uma Copa do Mundo, né? Olha, ele está no País de Gales com 8 pontos ganhos. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que nunca vai disputar uma Copa do Mundo. Um cara que tinha tudo para ser o melhor do mundo, tá? Como jogador de futebol, mas nasceu num país pequenininho também, que a gente tem que entender também que o País de Gales é menor do que o estado de São Paulo, bem menor do que o estado de São Paulo. Então, quer dizer, não tem como produzir tanto jogador assim para ter um time forte. Mas o cara craque nasceu no lugar errado, sozinho, uma estrela só não faz. E tanto é que o Bale aí, antes da transação do Pogba, era a maior transação do futebol mundial. 100 milhões de euros. O Pogba 105, agora o Neymar, né? E o Felipe Coutinho quase passou eles também, né? Mas O Barcelona deu. Mas o galês aqui joga no Real Madrid, né? Está ganhando o que quer em termos de título, em termos de grana, né? Não dá para ficar com muita dor dele não, hein? Não, a questão que a gente fala, porque vamos supor, o cara que é esportista, pô, o cara joga futebol, qual que é o ápice de qualquer cara? Jogar uma Copa do Mundo. O cara joga voleibol, qual que é o ápice do cara? Jogar uma Olimpíadas. Você tá entendendo? Então, o cara joga basquete, jogar uma Olimpíadas. Já o cara tá fadado a passar a vida dele inteira sendo um craque que jogaria no Brasil, jogaria na França, jogaria na Espanha, na Itália, qualquer país que já foi campeão
de Copa do Mundo, ele tem vaga em qualquer time desse daí. Vai passar a vida sem jogar uma Copa do Mundo. Entendo, porque isso aí que o Edmilson está dizendo é status também, né? É. Porque aqui no Brasil o cara tem um negócio que não quer para status, né? O cara é presidente da República, senador da República, né? Não, esse é dinheiro. Esse é dinheiro. Isso é dinheiro, não é status. Olha o grupo E, Polônia 16, Montenegro 10, Dinamarca 10, Romênia 6, Armênia 6. Aqui é o seguinte, eu estou muito feliz de ver a Polônia com 16 pontos ganhos, que é um povo maravilhoso, e a Polônia vai para a Copa outra vez, e eu acho que vai para a Copa e vai fazer um bom trabalho. Eu vou falar uma coisa, essa Polônia tem um dos melhores goleiros do mundo, que é Czeski, que é do Roma, e tem também o centroavante do Bayern, né? O Lewandowski. A Polônia, que você falou, é merecedor, é gostoso ver a Polônia jogar, né? Que deu trabalho para nós em 74, mas mesmo assim. Mas perdeu também, né? Perdeu. Agora, nesse grupo aí tem a Romênia, né, cara? A Romênia e a Dinamarca? do Raj. Rapaz, que coisa, né? Esse cara ainda, o Raj, ainda teve sorte que na Romênia conseguiu disputar a Copa do Mundo, porque também era um cracaço, hein? A Dinamarca, você pega a Dinamarca também, foi um time sempre, né? Já não ficou na última Copa, não disputou, e essa também está fora. Olha como é a grande imprensa. Quando eu sento a porra na grande imprensa, eu tenho alguma razão. Grupo F. Inglaterra 14, Eslováquia 12, Eslovênia 11, Escócia 8, Lituânia 5, Malta nenhum ponto. A grande imprensa, quando a Inglaterra ganhou a 5ª partida seguida, já começou a falar que o novo futebol inglês, lembra disso? Os canais de TV, principalmente que transmitem jogos dos times na Europa, está aqui. A Eslováquia quietinha, Inglaterra 14, Eslováquia 12, Eslovênia 11 pontos ganhos. De repente, né? Pode acontecer. Vamos Esse passar? detalhe, né? A Inglaterra também perdeu o Rooney, né? Ele anunciou que não joga mais também pela... É que os caras que jogam lá, todos estrangeiros também, né? A liga é forte por causa disso. Agora, essa aqui também, ó, não poderia ser diferente. No grupo G, Espanha 16, Itália 16, Albânia 9, Israel 9, Macedônia, que não é aqui vizinho, viu, gente? E Liechtenstein. Eita, não, só tem nome, né? Difícil Não para tem nem tamanho. nenhum ponto. Vamos jogar amanhã. Espanha e Madrid joga. Espanha e Itália. A diferença aqui... Que coisa, né? Espanha e Itália. Quem ganhar aí praticamente já põe quase um pé na Copa do Mundo. Decidiram a Copa do Mundo. Decidiram uma Euro. Então aí praticamente decidindo a sorte de quem vai já, porque depois a Itália tem tudo, a Espanha tem tudo na repescagem de ir para a Copa do Mundo. Mas já nesse jogo aí, um dos dois pode se matar. Tá virando um duelo em particular daí, né? Coisa vai virar Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Aliás, São Paulo e Corinthians está mais renhida a disputa entre São Paulo e Corinthians do que entre Palmeiras e Corinthians ultimamente, né? Agora, vou falar de uma seleção que eu não perco de ver essa seleção jogar. Não pelos 10-0 de ontem. Bélgica. Isso, por aquilo que ela é capaz de jogar. Eu venho falando isso, vocês devem se lembrar, faz algum tempo. A Bélgica tem 19 pontos possíveis de 21. Mas ele joga contra a Grécia. A Grécia chegou foi campeão do Euro. Não, foi vice. Foi vice-campeão do Euro. Não, campeão, você tem foi razão. campeão da Euro. Foi campeão da Euro, o time de Portugal. Joga contra a Bósnia. Bósnia tem uma seleção boa, né, velho? E brigam lá. Se for ver o ano passado, a Bélgica liderou o ranking da FIFA por um bom tempo. Quer dizer, é um time bom, sim, bons valores. E nós enaltecemos aqui a campanha da Alemanha. Olha a campanha aqui também da Bélgica. 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E a Grécia também não perdeu até agora. Se bem que empatou 4 a Grécia. A Bélgica marcou 33 gols, sofreu 2, um a mais do que a Alemanha só, tem um saldo de 31.
Aqui é Bélgica e Grécia mesmo, né? Porque a Bélgica vai jogar lá na Grécia agora. A Grécia empatando já tem chance depois de passar pelos outros adversários que são mais fraquinhos. No grupo I, Croácia 13, Islândia 13. Vocês têm visto os jogos da Islândia, não tem visto? Esse time da Croácia também tem bons valores, né? O Modric, pessoal bom. O Modric joga demais na conta. Aquele volantinho lá do... Rakitic, né? Tudo Um é do Barcelona, outro é do Real Madrid, né? Bom jogador, sim. Nilson? É um bom time. É aquilo que eu falo. Tem mais gente para ajudar. Não é o caso do Barca, que ele tá só. Aí ainda tem uns 2, 3 aí que ajudam a dar uma equilibrada no negócio. Olha, e finalizando o grupo do Brasil. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais, porque depois nós temos aqui. Campeão. O que vocês acharam do Brasil? A colocação que eu estou fazendo para a gente discutir é a seguinte. O que vocês acharam do Brasil até sair o primeiro gol brasileiro? Que para mim, vocês lembram daquele goleiro, quem é ele? Sabe? Tá lembrado aí quem é ele? É o que eliminou o Palmeiras. Tchau, Palmeiras. Ruim daquele jeito, porque ele falhou nos 2 gols, né? Nos 2 gols. Não. Eu acho. Não, no segundo gol ele não falhou, não. Desculpa, a jogada foi... O Gabriel deu o chapéu no zagueiro, ajeitou de cabeça, o Felipe Coutinho chegou de frente, socou o pé na bola. Como é que o cara falha numa bola aquela? E ele saiu. E ele ainda tocou na bola ainda. E ele saiu a lá Fernando Praça. De chulé. Né? O Fernando. Ele não tinha. De pular. Ele não tinha o que fazer, não dá. Aquele tipo de bola não dá pra chegar, a bola foi ajeitada pra trás. O Gabriel ajeitou pra trás, o outro chega e dá uma chulapada. Não, o primeiro tudo bem agora. O que eu penso dele é o seguinte, que ele é muito ruim. Não, você só tá chorando porque ele eliminou o Palmeiras. É por isso que você tá falando. Não é ele que eliminou o Palmeiras. Quem eliminou o Palmeiras foi o Palmeiras mesmo. O Vônio, e o Arboleda, né? Um chapéuzinho dentro da área. E o Arboleda? Olha o time. Jogou com 105. Depois a gente fala do São Paulo. O São Paulo não fica bravo, mas aí depois a gente fala que o São Paulo tá, olha, com a malinha pronta pra Série B. Os caras falam, o cara tomou o jogador de seleção tomou um chapéu dentro da área. Ele jogou. Foi bem assim, né? Ele jogou suspenso e contundido 5 jogadores do Equador. 5. E o Caicedo, que para mim ele deveria ter caído já. Cai tarde. E aqui um outro que entrou lá, que são titulares, também no banco. Né? Aí o cara desesperou. O que vocês pensam do Brasil jogando o que jogou contra o Equador? O que pode acontecer contra a Colômbia na terça-feira? Se for analisar, a Colômbia, também o que a Colômbia fez? Empatou com a Venezuela. Então, apesar que a Colômbia hoje é a segunda colocada, mas também não vem com o futebol convincente. Esse jogo do Brasil jogando fora, eu penso que o Brasil tem mais condições que jogando dentro, porque o Equador veio fechadinho quando o Brasil não. Então, um detalhe, o Brasil já não precisa de mais nada. Né? Quer dizer, não precisa de mais nada. A única coisa. Vai ser o primeiro de qualquer jeito. Já é o primeiro. Ninguém mais alcança. O Brasil só tem um detalhe. A Argentina, quando foi para a Copa 2002, a Argentina fez 43 pontos na eliminatória, tem esse recorde. O Brasil tem 3 jogos aí, e é a maior pontuação que o Brasil fez em eliminatórias. Com 36 agora. O Brasil, se ele ganhar os 3 jogos aí, ele ultrapassa a Argentina aí. Quer dizer, então isso aí. Esse recorde, essa coisa que é se tirar da Argentina. Ele tanto pode ultrapassar como ele pode empatar com a Argentina. Pode empatar também, exatamente. Porque ele pode chegar a 43 igual a Argentina chegou. E o Neymar, jogou bem? O que vocês acharam? A questão do Neymar é aquilo que a gente já comentou antes de começar o programa. O Neymar novamente está um pouco iludido com o dinheiro e com as coisas. O Neymar... Existia o Neymar dos Santos, aí ele foi pro Barcelona, ele se perdeu um pouco, aí agora depois ele caiu na Real, o Brasil tropeçando daquele jeito, o Tite chegou,
deixou ele até fora de um jogo, depois chamou ele, tirou o bracelete de A capitão. redenção dele foi a Olimpíadas, né? Porque se não ganhou a Olimpíadas também. Conversou com ele, aí depois o Neymar voltou a jogar futebol. Pro grupo. Tá? Aí ele foi comprado por aquele caminhão de dinheiro, que é um despautério. O futebol está se tornando... O próprio Barcelona estava pagando, não chegou a comprar, mas estava pagando 665 milhões de reais pelo Coutinho. São números assim assustadores. Aí depois como é que você fala que você vai dar um jeito no futebol em modo geral, se os caras cada vez estão inflacionando cada vez mais? Então aí o Neymar foi pro PSG, a maior contratação da história, o maior negócio da história. Chegou lá, ele é dono do time. Um campeonato fraco, horrível, que o campeonato brasileiro é 10 vezes mais forte. Se você pôr os times que disputam os maiores times, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, para disputar o campeonato francês, eles fazem menos feito que esse time que tem lá na França, com esse elenco que eles têm. Eles dão um pouquinho mais de trabalho para o PSG. O PSG não ganha os campeonatos igual ganha. Aí lá ele é dono do time, aí ele faz o que ele quer, passa o pé em cima da bola, entorta o zagueiro, faz o que ele quer. Chegou na seleção brasileira e achou que era assim, novamente. O Brasil, o Tite agora tem um trabalho difícil, que agora é a hora do Tite mostrar realmente para ele o que ele veio. Brasil classificado, o Brasil campeão das eliminatórias, porque ninguém mais alcança o Brasil. Eu quero ver agora ele conseguir controlar esses jogadores, principalmente o Neymar. Conseguir pôr na cabeça do Neymar que ele tem que voltar a jogar para o grupo e não para ele, porque ele fala que não, mas gente, o Neymar não foi para o PSG por causa do dinheiro. Ele foi para o PSG para ver se ele consegue ser o melhor do mundo. Porque ele estando no Barcelona campeão da Liga, Messi. O Barcelona campeão, Messi. Então ele foi para um time que ele é a estrela, os outros são coadjuvantes. Se ele continuasse no Barcelona, ele ia, até que o Messi estivesse jogando bola no Barcelona, ele nunca ia ser o responsável pelo título do time. Então, ele foi para isso, mas ou ele cai na Real, ou o Brasil vai se complicar na Copa do Mundo. Porque todo mundo tá, o Brasil. Para o futebol sul-americano, nós damos de 10-0 em qualquer um com o Tite. Agora, para uma Copa do Mundo, é mais complicado. Só que é igual aquilo que também a gente falou, né? Tudo também depende de uma sortezinha, depois que passou do chaveamento da parte de chave, aí é outra história, né? Um outro campeonato. Às vezes empata todos os jogos, mesmo assim levanta a taça. Ganha tudo nos pênaltis. Mas é agora que nós vamos ver se o Tite é bom, nessas 3 últimas partidas. Concordo. O Neymar tem que jogar mais pro grupo. Porque quando passou aquela dificuldade, né? Na época das próprias Olimpíadas, o Neymar teve muito problema com a imprensa, todo mundo sabe. Depois a redenção dele foi a conquista da Olimpíada. E depois ele ficou mais humilde jogando pelo grupo. Agora hoje já não, está voltando já porque ele estava no passado. E o Tite tem um problema sério para administrar. Como o Tite assumiu a seleção, deu muito certo, a gente não tinha um camisa 9. O Gabriel deu certo demais na seleção, quer dizer, teve essa expansão, e não só o Gabriel, mas claro, isso aí foi uma alavancada que teve a seleção. Mas o Neymar tem que ser mais humilde mesmo, porque e na história também desde 1998 começou a eliminatória como é hoje, nenhum time sul-americano que foi campeão das eliminatórias conquistou uma Copa do Mundo. Então, mais exemplo, a Argentina, quando fez 43 pontos, ela foi eliminada na primeira fase. Exatamente. Então, quer dizer, a situação, o que o Tite tem para administrar em mãos ainda, vai essa dificuldade, quer dizer, mas o Neymar tem que ser mais humilde, né? Porque também, vamos ser sinceros, quem está jogando, é preferível que o Coutinho joga, o Coutinho entrou, deu outro ritmo pro time. Ô Léo, tem que chamar o último comercial ou já foi?
Tem que chamar? Então nós vamos chamar, mas não podem. Vou dar só uma bicadinha, porque eu achei que os meus companheiros aqui comentaram seminha da coisa. Eu também sigo o pensamento de vocês, só que eu vou colocar um negocinho no final. E a Argentina está na repescagem. Está na repescagem a Argentina aqui, mas não vai porque o Chile vai cair fora. Não, mas Né? tá na repescagem. Está na Tem repescagem. confronto, né? Hoje Tá tá. falando do Chile. Eu penso que o Brasil, os goleiros que tem, o terceiro goleiro que devia ser o titular, ele não põe, que é o Cássio. Porque o Cássio é melhor que aqueles dois, porque o Vanderlei do Santos é melhor que todos eles. Né? Eu penso. É errado. Os dois laterais do Brasil, 32 anos e 33 anos. então, principalmente o lateral esquerdo, esse ainda está jogando muito, muito. Lá no Real Madrid, onde todo mundo joga bem, porque todo mundo é bom de bola. Agora o lateral direito já virou um cigano, né? Um ano aqui, o outro lá, e a coisa vai. Né? A coisa boa é que era o jogo do Fagner. Ele não pôs. Pra saber, aqui veio o Fagner também. Pra saber. Não, mas não. Vono, Não, é. Vono, você é um cara experiente, você é um delegado. O Fagner tá na seleção por um motivo só. Que é o homem de confiança do Tite. Ele é o homem de confiança do Tite, ele é o menino de recado do Tite. Ele só é convocado porque ele é o menino de recado do Tite. Ele é um parceiro, ele é um auxiliar técnico do Tite. Então ele vai, o dedo duro, né? Não, auxiliar técnico, pô, tadinho dele, dedo duro, fica muito feio, né? Mas é, Fica feio, né? Ele é auxiliar técnico do Tite, então ele já está na Copa do Mundo. Só se ele, fizer as piores partidas da vida dele, se ele continuar jogando futebolzinho médio que ele joga, o Fagner está na Copa do Mundo. Ele é o menino E outra do coisa Tite. também, sobre as inferioridades dos nossos laterais, o Brasil vem há anos, não tem lá nessa posição renovação. Você pode ver, surgiu um outro, depois... O Marcos Rocha, Então, do Atlético Mineiro. Quem falou que o Marcos Rocha, antes de ter aquela contusão, ele não seria o lateral do Brasil em 2018? Lateral direito. Agora o Arana, no esquema que o Corinthians joga. Todo mundo já estava começando uma pressão em cima do Tite por causa do Arana. Ele se machucou. Vamos ver como é que o Arana vai voltar. Não, mas desculpa te interromper, eu penso o seguinte, a lateral esquerda é do Marcelo, que nem o Felipe Coutinho, nem o Arana joga o que o Marcelo joga quando ele quer jogar. Agora, no lugar do Felipe Coutinho, ele tinha que ter levado o Arana, né? Ou em outra oportunidade já, que teve lá atrás. do Felipe, né? Felipe Luiz. Felipe Luiz. Então, esse Felipe Luiz não joga igual joga o Arana. Só que tem outra coisa Não também. joga. Você jogar no Real Madrid, você tem um Rodrigo te dando cobertura, um Casemiro te dando cobertura, o Marcelo ele não é um lateral. Ele é um bom ponteiro, Mas o bom armador, porque ele é bom marcador. Tá aqui na Eu seleção sei, mas o brasileira. Rodrigo não dá. Agora, Foi isso que eu falo. O problema, não, tô discordando. Tanto é que na Copa aqui do Brasil, o primeiro jogo, o Marcelo já, você viu, já fez balançou. cagada. Vou falar uma coisa. agora É diferente, né? Nós estaremos, desculpe te interromper, Não, pode falar. nós estaremos vivos, se Deus quiser, em 2018, aqui nessa mesa redonda, para analisar a convocação oficial do Tite. O Brasil não tem reserva, porque o Coutinho não é reserva. O Coutinho não é reserva, O né? Felipe Luiz. Ou não, digo Felipe o Luiz. Coutinho, o meia. Ah, né? sim. Esse não é reserva, esse está jogando sempre. Ah. Por exemplo, sai o Casemiro, entra quem de volante? Sai o lateral esquerdo, entra quem? Sai o lateral direito, o goleiro, o terceiro é o melhor dos três que estão lá, é o terceiro goleiro. Sai o Gabriel Jesus, quem vai jogar? O problema maior que eu vejo é Né? as duas laterais e a posição do Gabriel Jesus, que como o Tite disse, né? Firmino. Hulk! Hulk. Foi assim, uma entrevista que ele deu recentemente para o Sport TV, o Tite falou, porque ele está acompanhando tanto jogo, ele falou assim, quem sabe surge o novo Gabriel Jesus, porque o Brasil está carente de centroavante faz tempo. Ele que espera. Jô! Mas espera um pouquinho. Melhor que aquele Firmino tá jogando. Espera um pouquinho. Não sei. Não. Aí os caras falam que eu sou Eu tô falando. corintiano. Não, Os caras melhor me que olham na o rua e Firmino. falam, você é corintiano de mata conta escondido. Mas, escuta, melhor que o Firmino não é o Jô, Cristo Não, Santo. mas o Jô é um excelente jogador. O Jô é um cara igual o Fred, é igual o cara igual o Ricardo Oliveira. Só que o problema do Jô
foi a vida pregressa dele de jogador de futebol. Não. Não. Mas tem que esquecer isso. Não, mas eu tô falando assim, mas hoje ele tá com 32 anos. Se ele não tivesse feito tanta cagada quando ele foi mais novo, o Jô era um cara que hoje tava em todas as convocações da seleção. Isso não teve na Copa aqui, né? Por causa disso, né? Tanto que antes, as convocações do Vô. Mas eu sou fã do João. Não, Até pela conduta que ele tem como homem. Chamou o comercial. Viu? No final de vista está me cobrando para eu chamar o comercial. Manda aí, Leozinho, voltamos já. Chamou. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro-Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Pois é, estamos de volta. Se botar no ar o que nós estávamos falando aqui no intervalo, aí que os caras vão comprar umas camisas do Corinthians para mim, viu? Vamos mesmo. Mas o que é bom tem que falar mesmo, gente. Não tem esse negócio não, o que é ruim. Só uma lambidinha para entrar aqui num negócio interessante. A hora que ele voltar a jogar, o que ele jogou ano passado, não tem que levar o Tarde, não, o Moisés do Corinthians não. Você detesta o Moisés do Corinthians. Tem que levar o Moisés do Palmeiras para a seleção. Ele joga demais. Ele ajudou, ele carregou o Palmeiras. Sim, tem que ter uma chance, porque tem jogador que é de clube que não dá certo em seleção. Jogador de seleção que. O Clodoaldo, na seleção. Não, mas tem um detalhe também, né? Às vezes o cara vai para a seleção também, mas o cara também não joga, só é convocado. Ademir da Guia. Não. Você fala assim, pô, mas o Moisés tem que estar convocado na seleção. Aí o Tite convoca o Moisés. Ele não joga. Aí volta pro clube. Aí convoca de novo, ele não joga. Você nunca vai saber se o cara vai dar certo. Uma prova disso, o Rodriguinho. Foi para aqueles 2 amistosos lá do Brasil lá, nem no amistoso jogou. Então quer dizer, como que alguém vai saber se o Rodriguinho vai daria certo ou dá certo para a seleção? Então, é aquele detalhe. Você não adianta nada às vezes convocar o cara só para comprar o grupo, porque você não sabe se o cara. Aí onde que parte da parte de segurança. Que às vezes o cara convoca o fulano e não convoca o cara que nunca foi. Mas agora eu preciso de um jogador que eu sei que me responde. Porque o outro eu não sei se me responde ainda, eu nunca pus ele para jogar, então eu tenho que convocar quem eu sei que me responde. Só para ganhar tempo, sim ou não? E não vão na minha não. Não me acompanha não. Faça aquilo que nós fazemos aqui, a gente concorda, discorda, aquele negócio, me responda sim ou não. Primeiro você, PVC. Dos 3 goleiros que estão lá, o Cássio não é o melhor? Dos 3 goleiros que estão lá, na minha opinião, o Cássio é o melhor. Só que hoje, para mim, na minha opinião, o melhor goleiro na atualidade no Brasil é o Vanderlei Santos. Eu também acho. Você, sim ou não? O Cássio não é o melhor? Sim, com certeza. O Cássio já merecia uma chance de jogar um jogo. Esse jogo contra o Equador mesmo, ele merecia ter jogado. Agora vai lá e põe contra a Colômbia, o cara chuta a bola hoje já faz assim, de leve. Naquela altura a bola faz assim, aí vai lá dar um gol. Aí, na seleção é frangueiro. É desse jeito. Uma pena que nós estamos aqui falando, temos uma audiência muito grande para aquilo que nós somos aqui na região. Para aquilo que nós somos, né? Nós não somos uma Bandeirantes, uma Globo, uma Record. Olha, a molecada do FFC, nós temos que falar ainda, deixar 10 minutos para discutir uma pauta aqui. Mas antes,
Molecadinha do PVC, 20 pontos. Hoje você me corrige aqui. 7 pontos. 7 pontos. Você me corrige aqui, por favor. 7 pontos. 7 pontos Em 4 jogos. O Atlético Araçatuba, 6 em 3 jogos. O AEA Araçatuba. AIA, 3 pontos em 3 jogos. América, 3 pontos em 2 jogos, que um foi adiado. José Bonifácio, 1 ponto em 2 jogos, porque foi adiado com a América. 1 ponto que ele tirou do VVC. Bom, aqui classifica 3, cada grupo, eu acho que não vai ter problema, né? Mas a pauta que eu quero analisar, porque hoje tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, na 22ª rodada, e nós vamos fechar o programa fazendo uma análise disso aqui hoje. Porque todos os times, a gente já discutiu muito, vai continuar discutindo. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Edmilson lembrou aqui um negócio no programa, e já estava na pauta isso, só que eu não comentei com ele, ele não comentou comigo, ele colocou de livre, espontânea vontade, igual casamento, porque fazia parte da linha de raciocínio que ele estava falando. O negócio das paradas, Edmilson. Parada é aquilo que o Edmilson falou. Para uns ela é ótima, para outros ela é prejudicial. O São Paulo também entendo que ela é ótima. Não apanha, né? Não apanha. O Palmeiras é ótimo. O Palmeiras também. O clube está tendo dificuldade para armar o time, né? Agora, para o Corinthians já foi ruim lá. Nos 3 jogos do segundo turno, o Corinthians de 9 pontos ganhou 3. O Grêmio disse que não tem o C? Tem sim, o C. Se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai ficar 7 pontos longe do Corinthians. O Corinthians tem a Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque na Primeira Liga pôs a molecadinha lá e já, né? Já despachou, foi embora. Já foi embora também. O Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores do ano que vem, ele ficando entre os 4, ele já está. Então, vai para um time reserva, o que está muito certo. O Grêmio precisa ganhar, precisa se manter como um dos 4 primeiros para poder ficar para a Libertadores do ano que vem. Só que ele está na Libertadores e o Renato está acreditando no título da Libertadores. Vou fazer a minha colocação e deixar os meus companheiros comentar. Eu estou desconfiado que o Grêmio não é campeão brasileiro, isso a chance de eu acertar é muito maior do que a outra. E acho que ele também não vai ganhar a Libertadores de América. Vai fazer companhia com o Palmeiras, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. A pergunta é, os 3 jogos próximos agora do Corinthians, Santos na Vila, Vasco e Itaquera e São Paulo no Morumbi. Esses jogos não podem definir qual será a situação do Corinthians daqui a 3 rodadas. O que vocês acham? Na minha visão é o seguinte, mano, nós gravamos a mesa aqui antes do Corinthians jogar contra o Vitória. Até, ó, não deixa o Maudelzinho dar palpite não, pelo amor de Deus. Você tem a verdade com esse moço? Não, a hora que o Gil perguntou pra ele, Leozinho, Corinthians e Vitória, ele, Corinthians, eu falei assim, lascou. Ainda até eu e o Bigatão tava aqui, você tá entendendo? O Bigatão falou assim, a coisa não é bem assim. Eu também, eu participo do raciocínio, o seguinte, o Corinthians tem tudo pra ser campeão? Tem. Só que a questão é o seguinte, o Corinthians entrou numa fase ruim. De turbulência. Né? Isso, de turbulência, tá? Contra o Vitória, depois ganhou da Chapecoense também, num susto desgramado. Ficou com o pé direito no jogo. Num susto desgramado, perdeu pro Atlético Goianiense. Então é o seguinte, só que aquele detalhe, a gente também olhando números, é uma coisa assim assustadora falar que o Corinthians vai perder 10 jogos. Não perde. Você tá entendendo? E não é o Corinthians perder 10 jogos. É alguém ganhar 10 jogos
Porque você parte do princípio seguinte, o Grêmio tem 40 pontos. Se ele ganhar 10 jogos dos 16, ele faz 70. Certo? Se o Corinthians ganhar 7, faz 71. Dos 16. Então quer dizer, mesmo que o Corinthians perca 9 jogos, Ainda sai um ponto na frente. ele ainda sai um ponto na frente. É isso que eu estou falando. A teoria teria que seguir da maneira seguinte. O Corinthians perder 2 jogos igual ele perdeu e ganhar 1. E os outros tem que ganhar 3. Para chegar no final do campeonato, alguém está na frente do Corinthians. Porque de 16 jogos o Corinthians só ganharia 6 e o outro ganharia 12 jogos. Não, assim, esses 3 jogos aí são importantes, são vitais, mas é tudo planejamento do Corinthians administrar. Porque o Corinthians, o desempenho contra times melhores, é bom do Corinthians. Só que o Corinthians entrou nessa turbulência também, vamos falar, por causa de elenco, como citou aí, contusões, elenco, então você tem um time redondinho, machucou a peça que, até no início teve convocações que não prejudicou o Corinthians, mas agora é com o Jadson saindo, Não, parece mas que já... a convocação foi o Rodriguinho e o Fagner. Então quer dizer, é aquilo que eu falo, o Fagner é um bom jogador? E o Só que Balbuena não foi também? Foi data FIFA, né? não, o Balbuena não foi. É o Romero que foi. O Romero que foi. Então, você pega o seguinte, esses jogadores não são peças-chaves igual o Arana, que o Moisés entra, não consegue fazer. O Paulo Roberto lá jogou praticamente igual o Fagner na lateral direita quando o Fagner foi para a seleção. E melhor que o Gabriel de volante. Isso, melhor que o Gabriel. Então o que acontece? Você analisa assim o futebol. O Corinthians tem um elenco muito curtinho. Depende agora de como seguir. O Corinthians está tranquilo. Mas você pega. O Corinthians tem dificuldade com um time pequeno. O Corinthians empatou com o Avaí no primeiro turno. Ele ganhou só de 1-0 do Atlético Goianiense lá. Ele empatou com a Chapecoense com o Curitiba, aqui, ele empatou com a Chapecoense aqui. Então, quer dizer, então você pega os times que são... Aí ele ganhou de 2-0 do Parmeira, ele ganhou de 2-0 do Santos, ganhou do Grêmio lá, ganhou do Grêmio lá de 1-0, você tá entendendo? Então você pega, são resultados um pouco mais elásticos contra quem sai para jogar. E não enfiou uma sacola no São Paulo também no primeiro turno também, porque errou um monte de gol que começou o jogo e o São Paulo fez aquele gol impedido com o Gilberto de cabeça lá, porque senão tinha enfiado uns 3, 4 no São Paulo. O ponto do Corinthians é que lá, o Corinthians, sim, o time tem o Corinthians não pode sair por jogo, ao contrário, o time saindo por jogo, o Corinthians se dá bem. Mas esses 3 jogos aí são fundamentais, sem dúvida nenhuma. Mas eu creio ainda, como o Gilson falou, a possibilidade, a diferença de ponto do Corinthians é muito grande, é saber administrar. Porque você perdeu 2 jogos em casa, só que você ganhou fora. Ou que você ganha fora, você dá aquele equilíbrio. E a questão é a seguinte, vamos supor, o Corinthians joga contra o Santos, lá na Vila, o Santos precisando ganhar dele para diminuir a diferença, quer dizer, então ele pode se dar ao luxo de jogar retrancado do jeito que gosta, aí vai jogar contra o Vasco, aí contra o Vasco ele vai ter a obrigação de ganhar do Vasco, aí já complica para ele. Só que aí depois ele vai jogar contra o São Paulo, e o São Paulo num desespero desgraçado, porque o São Paulo tem, dependendo dos resultados, o São Paulo não saiu ainda da zona de rebaixamento. Por quê? Mesmo ele ganhando na próxima rodada, ele ainda não vai estar fora da zona de rebaixamento. Exatamente. Então, quer dizer, é mais um jogo que aí o São Paulo tem a obrigação de ganhar. Aí onde que ele complica a situação. É aquilo que nós citamos, né? O time que sai para o jogo contra o Corinthians é complicado. O Corinthians sempre sai melhor nessa oportunidade, quando o time sai para frente. Quando o Corinthians tem que administrar o jogo, já complica mais. E o São Paulo, né? Eu falei sentado aqui, ó, eu falei uma coisa, e eu acho que as pessoas não gravaram direito, eu vou falar de novo. O São Paulo, de 18 jogos, ele precisava ganhar 9. Tá? Ele precisava de ganhar 9. Passou 3 rodadas, tá? Ele ganhou um só. Tá? Então de 16 agora precisa ganhar 8. A situação do São Paulo é complicada. Precisa ganhar 8 de 16. O que ele não ganhou no campeonato inteiro, ele precisa fazer só em 16 rodadas, senão ele cai.
Porque o São Paulo você vê Nós temos que arrumar uma faixa daquela que nós temos lá, né? você vê em 22 rodadas, 23 pontos. Não tem como isso. Ou seja, ele vai ter que dar uma arrancada agora, que é coisa de G4, coisa assim, coisa... Igual o Avaí deu uma arrancada de coisa de G4. Só que ele estava tão lá embaixo, que ele ultrapassou o São Paulo, está com 25 pontos, está fora da zona de rebaixamento. Só que quer dizer, ele ainda está perigando. O São Paulo, como está ali na boquinha, se ele deu uma arrancada, ele dá uma esticadinha. E quem vai pro chapéu de novo, que eu falei também aqui, quem vai acabar se lascando, que é perigoso acabar caindo, é o Vasco. É aquilo que nós falamos, os times do Rio, o Vasco começou bem, dizendo, o Vasco esse ano já está na boca da zona de rebaixamento. Se o Vasco entrar na zona de rebaixamento, ele vai para a Série B de novo. Pois é, a gente está em cima disso, e de coisas que eu acompanhei a análise de vocês, e fui criando umas coisas aqui em termos de dificuldade, porque o time a ser analisado, não é que a gente torce contra o Corinthians, não, e eu acho que é uma injustiça o Corinthians não for campeão. Essa é a minha opinião. Porque o Corinthians é um time modesto, só que soube aproveitar a fraqueza dos adversários que eram tão endeusados, Flamengo, Palmeiras e Atlético principalmente. Agora, o Corinthians vai ter umas pedreiras nesse retorno, umas coisas aqui que, sei lá, porque os caras brigam. Por exemplo, ele vai jogar fora contra o São Paulo desesperado por um rebaixamento. É duro ganhar um time assim. É duro, pode ganhar? Lógico que pode ganhar. É mais fácil pro Corinthians jogar assim, não é não, por causa das butinadas. Esses caras aqui já mostraram contra o Palmeiras a sola de sapato, tanto que eles mostraram contra o Palmeiras. E o Palmeiras, coitadinho, está aí brigando por uma vaguinha na Libertadores. Essa é a verdade. O Corinthians pega um Sport lá no final do campeonato, é o último jogo da rodada. O Corinthians tem que jogar contra o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, e busca nem que for uma repescagem para a Libertadores. Assim como é o Botafogo, que tem 31 pontos, porque está muito perto um do outro aqui a coisa. Joga contra um Cruzeiro, que se perder a Copa do Brasil para o Flamengo, ele vai lutar por uma vaga de Libertadores. Ele vai pegar um Flamengo, que é o contrário, que se perder o Cruzeiro, vai querer uma vaga na Libertadores, são jogos fora. E pega o Santos, que é terceiro colocado, 38, está na Libertadores, invicto na Libertadores, 15 jogos invicto, mas é um time que pode até perder o jogo para o Corinthians em casa, como pode ganhar. Então tem uns negócios, aquele negócio de altos e baixos que você colocou, que o Corinthians, dependendo de como ele for pego numa dessas, ele cria um problema para ele. Agora, o Corinthians tem 3 jogos em casa que serão pedreiras no retorno. 3 jogos. Porque esses aqui são 1, 5, 6, 7 fora, tem mais. Eu estou contando esses aqui os mais difíceis fora. Ele tem que pegar, ele vai pegar fora. Em casa. Em casa. No outro final de semana, o Vasco, que é uma pedra no sapato do Corinthians. E está aí se mexendo, e estão falando em Libertadores, pode até tomar outra goleada daquela. Porque se o Corinthians enfiar 1, 2, abriu a porteira, vai embora. Aí vai embora. Agora, se ficar lá atrás jogando, só dando bico, né, para levar um pontinho daqui, ainda mais porque você coloca, e coloca com muita propriedade outra vez, que o Vasco é candidato a entrar na zona de rebaixamento, porque ele está, o seu Vasco da Gama, que que todo mundo está falando que pode, tem 28 pontos ganhos. A Chapecoense, que é a primeira da zona de rebaixamento, tem 25. 3 pontos. 3 pontos. E o próximo jogo do Vasco é contra o São Paulo, né? Lá no Rio. Lá no Rio. Não. No Morumbi. No Morumbi. Você está fazendo toda essa análise aí? Eu parei estou aqui. dizendo as dificuldades. Eu parei aqui e só fiz uma conta simples. Quando você ganhar 4 jogos, ele é campeão. Por isso que eu coloquei na pauta. Não, esses 4 jogos. Tá? E não perder mais nenhum. Eu coloquei na pauta aqui. Porque, escreve aí, gente. O Corinthians pode ser campeão até com 80, fechar o campeonato com 80, 90 pontos. Acho que passa de 80. Não. Pode até fechar. Número mágico. Aqui. Número mágico. 74 pontos.
Acabou. Se não for menos, porque o Fluminense foi campeão com 68. Foi o time com menos pontos foi campeão. Por que eu estou falando 4 jogos? 4 jogos, 12 pontos, 12 empates, 24 pontos, com 50, 74 pontos. O caminho do Corinthians, todos esses times que você falou aí, que ele vai jogar fora, se ele não ganhar de ninguém, mas ele não perder para ninguém, ele é campeão. Sim, porque plantou, né? Porque plantou. Agora, porque os caras também não vão conseguir chegar nele. O Corinthians, ele administrar agora os próximos jogos dele. Foi a pauta pra gente analisar. Esses 3 jogos são interessantes demais. 3 jogos são importantes. E administrar a campanha dele. Porque o Corinthians, o retrospecto, quando o time, vamos supor, não grande, entre os 10 primeiros, é fantástico o retrospecto. E fora de casa, o retrospecto do Corinthians é melhor que dentro de casa ainda. Não, bem melhor, ué. Com essas duas derrotas. Não, dentro de casa já é bom, né? Com essas 2 derrotas que ele tomou dentro de casa, ele não perdeu nenhum jogo fora. Não, mas assim, tomou 2 gols fora de 11. É 11, é isso que o Corinthians tomou? 11 ou 12? 11 ou 12? O Corinthians tomou 11 gols. Então, 2 fora, os outros 9 foi tudo dentro de casa. Tá, mas sim, o retrospecto do Corinthians dentro de casa é bom. É bom. Fora é excelente. Quer dizer, é administrar mesmo. O Atlético Mineiro está lá atrás por causa disso. Desempenho bem regular dentro de casa. O Mineiro tem um aproveitamento muito maior fora do que em casa. Agora, para selar e fechar, já que passamos 5 minutinhos, vamos passar mais 5, né? Para selar o programa de hoje, para fechar o programa. O São Paulo é tão ruim quanto nós pensamos o time ou o aspecto psicológico está matando o São Paulo por estar na zona de rebaixamento? E se esse estado psicológico pode influenciar, dependendo do que acontecer com o Corinthians nesses 3 jogos? O problema maior do São Paulo que eu vejo foi o seguinte: quis arrumar um ídolo como escudo. Já o campeonato passado, o São Paulo também amargou várias rodadas na zona do rebaixamento, trouxe o Rogério como para minimizar a pressão diretoria e torcida. Não deu certo o Rogério, e o São Paulo fez 18 contratações durante o campeonato. Quer dizer, não tem como você ter um time base engrenar. O maior problema do São Paulo é isso. Quer dizer, já virou turno e permanece ali com dificuldades na zona de rebaixamento. Agora já entra o psicológico. 10 rodadas na zona de rebaixamento. Agora entra o psicológico. Quer dizer, o psicológico entra numa fase que os outros também vão entrar. Vai afetar o psicológico dos outros também que estão ali. O problema do São Paulo é gravíssimo. Você esquecendo, para fechar de vez, né, antes de você responder essa colocação que nós fizemos, só para, se você pegar do décimo, olha, do 6º colocado com 31 pontos, você vem e esquece o Atlético, porque o Atlético tem 27% de aproveitamento. O Cruzeiro, em 22 partidas, tem 47% de aproveitamento total do campeonato. Total. O São Paulo, 19º colocado, tem 34,8%. Isso implica dizer que apenas Flamengo de baixo para cima. Flamengo com 53, Palmeiras com 54,5, Santos com 57,6, Grêmio com 63,5, são os que têm mais que 50% de aproveitamento. Mais que 50%, porque o Corinthians tem 75,8%. O Corinthians sempre é a parte aqui. O Corinthians está lá na frente. Veja bem, 1, 2, 3, 4 times têm. São eles, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo, tem mais de 50%. Aí você acredita que o São Paulo em 16 jogos vai ter 50% de aproveitamento? Eu acredito muito que a passagem está comprada. É aquele detalhe, só que também tem todos os outros também, que também tem que ter um aproveitamento. Mas aquele detalhe, um time que passou um turno inteiro, mais 2 rodadas do segundo turno, com menos de 50%, como que ele vai atingir 50%? Admilson. Ainda time grande é complicado. Olha, eu sempre falei, olha, time grande, zona de rebaixamento. O Inter foi desse jeito ano passado. O Inter ganhava todo mundo. Agora o Inter sai da zona de rebaixamento. 2 cacetadas. Eu já falei isso daqui uma vez. Estou repetindo. Aí o São Paulo ganhou. Agora não, velho. 2 cacetadas. Aí ganhou outro jogo. Mais 2 cacetadas. Então,
Eu não sei não. No começo do ano, quando começou o campeonato, eu falei que o Corinthians brigava por rebaixamento e o São Paulo. Errei pelo Corinthians, mas o São Paulo, se escapar... Para fechar de vez aqui, vocês dois vão responder isso para mim. Eu acho isso aqui interessante. Nós estamos falando que o Vasco está perto da zona do rebaixamento com 28. E está aqui número, né? Não mente, né? O Atlético Goianiense, coitado, esse com 18, só se arrumar uns 3 jogos com o Corinthians agora para poder escapar, senão não escapa não. Mas olha só, eu acho mais fácil escapar da zona do rebaixamento do que qualquer um lá de cima encostar no Corinthians. Eu acho bem mais difícil encostar no Corinthians sem dúvida do que escapar da zona de rebaixamento. São Paulo 23, Atlético é o primeiro, não, o último colocado, 18, São Paulo 23, Avaí 25, Chapecoense 25. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Vitória da Bahia. Ele tem jeito de time para ser rebaixado, sim ou não? O Vitória? É. Está com uma sessão com o Bahia assim. Mas tem um jeitão para cair ainda ou não? Tem condições de cair sim. Sua opinião de Deus? Eu também acredito que sim. Pode ser? Pode O Coritiba, a bola que está jogando. Tem condições de cair também. Tem? Tem de mesmo? Cara, o Coritiba é o terceiro ano consecutivo que ele vem desse jeito e escapa, cara. Sim, mas tem jeitão que pode cair? Não acredito que caia, não. Não. Bahia com 26, tem jeitão? Bahia não cai. Não cai? Cai? O Bahia também eu creio que Não cai. Veja bem, depois vem a Ponte Preta, 27. Tem jeitão para cair ou não? Não, a Ponte Preta tem um time encaixadinho, levou uns azar aí desgramado. Acho que não cai. O Vasco, com 28. Esse tem. Vocês estão com a raiva do Vasco? Não, se você pegar, ele ganhou do Fluminense de 1-0, um clássico, por isso que ele tá com 28 pontos. Chute lá, né? Por isso que ele tá com 28, não estaria com 25. esse ano ele jogou 2 vezes pro Fluminense, perdeu 3-0. Ué. O Vasco não serve candidato a estar nesse grupo aí, sim. Então, Vasco e Vitória que pode salvar o São Paulo. Pode. Nada, porque tem mais 3, tem mais 2 aí. Não, Mas o Goiás já foi, 18 pontos. A Chapecoense, acredito que a Chapecoense vai cair. Não, mas são 3, mais 3 não cai. Ela vai estar fora, né? Ela vai estar fora, quem está dentro é a Chapecoense. É 18º agora. Então, quem está fora. 25. Então, a Chapecoense está lá no meio. Apesar que esse time da Chapecoense também tem, viu, Vão? Tem grande chance de cair sim. Então, time que. Não, mas essa já está na zona dele. Tá, né? Já Tá, ué, é isso que eu tô falando. Essa já está a primeira. É a porta de entrada. Aí seria a briga, pode ser que você falou mesmo, Atlético Goianiense, Avaí, São Paulo, o Vitória, né? E o Vasco. Bom, só para você E que o Chapecoense, né? Brigar por 4 aí. você que nos assiste, para não achar que todo mundo aqui é Mariazinha, né? Então eu vou ter que discordar de alguma coisa aqui. Eu acho que quem vai salvar o São Paulo na zona de rebaixamento, se salvar, é o Curitiba. Porque quem é o treinador? Ele vai lá mal do Marcelo de Oliveira. Vai lá mal do Marcelo de Oliveira. Marcelo de Oliveira é meu Vasco da Gama. Para, o São Paulo vai cair o dia que ele jogar contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Perdeu aqui já. Então, já perdeu aqui e vai cair, vai ser decretado rebaixamento de que jogar lá no Couto Pereira. Você viu o prazer que o PVC fala? Já perdeu aqui. Parece que todo mundo, vocês estão todos... Partiu! Olha aqui pra mim. Parece que todo mundo, vocês aí, todo mundo está torcendo aí pro São Paulo aí. Um abraço, obrigado e até sábado, se Deus quiser. Bora, Edmilson, Léo e a todos aí, um ótimo e abençoado fim de semana todo, até sábado. Se Deus quiser, até o próximo final de semana. Edmilson, vamos contar com você que outra vez no próximo final de semana. Um abraço. Um abraço a todo mundo que está assistindo, gente. Desculpa aí, gente, pelo monte de besteira que a gente fala. Mas é isso que dá audiência para nós. É o que nós falamos aqui, porque aqui não é aquele negócio não que o editor lá das grandes TV manda a pauta e já com seus traços lá, aqui não pode passar disso, aqui não pode passar disso. Aqui passa aquilo que quiser falar. Leozinho, muito obrigado, viu? Leozinho sempre nos ajudando e agradecer a Deus e a Jesus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui fazendo a mesa redonda. Muito obrigado de coração a todos vocês. E eu vou só dar uma beliscadinha agora para jogar uma areinha no meu companheiro aqui, que é o dono do jornal. Não deixa de ler o extra lá, minha coluna está lá.
11 Notícias. Muito que a gente discute aqui, está lá escrito também. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até sábado, se Deus quiser.